em teologia, mas antes de fazer teologia, ele fez odontologia também na Universidade Federal de Uberlândia. Era concursado da prefeitura, ganhava um alto salário, mas Deus chamou ele e ele resolveu então fazer teologia, e ele, portanto, fez teologia, trabalhou como pastor distrital em Minas Gerais e depois foi chamado para a Casa Publicadora. Hoje ele já está há 6 anos trabalhando aí na Casa Publicadora. A maior virtude dele é de ter entrado na minha família, porque ele casou com a minha irmã mais nova. E hoje ele vai trazer uma mensagem aí importante para nós. Pastor Fernando, seja bem-vindo, que Deus te use mais uma vez nesta manhã. Obrigado pela apresentação, que a graça de Deus esteja com todos. Espero aí que tenhamos bons momentos agora de reflexão na palavra de Deus. Eu creio que todos estão me ouvindo bem, acho que sim, né? Que Deus possa estar com você nesse momento. Nós estamos facilitados em alguns aspectos pela tecnologia e podemos estar em lugares que antes demoraria algum tempo para poder estar, não seria tão fácil estar assim, mas pela tecnologia a gente pode compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós trouxemos um tema, acredito que o pastor Mauro já tem divulgado o tema para os irmãos, que é sobre o anticristo. E eu quero que você, irmão, você que assiste, seja abençoado por essa mensagem. Quero que você descubra o que Deus tem a dizer na Bíblia, na palavra dele a respeito desse assunto, e que essa mensagem sirva para preparar você mais e mais para a vinda de Jesus Cristo, que nós esperamos que seja muito em breve. Estão acontecendo muitos sinais da vinda de Jesus, e eu acho que se para algumas pessoas faltava mais algum sinal, porque já há anos vem acontecendo tragédias, terremotos, grandes catástrofes. Não é a primeira epidemia, poucos anos atrás, aqui no Brasil mesmo, tem uma epidemia de Zika vírus, né, que é um outro agente aí, outro causador de doenças. Mas se para algumas pessoas faltavam, acho que agora está mais que claro que o fim está muito próximo. Agora, um dos sinais do fim que acontecerão em breve no futuro será a vinda ou manifestação do anticristo. Então, nós poderemos estar alertados pela palavra de Deus a respeito desse assunto. Eu confesso para vocês que eu prefiro falar de Jesus Cristo, do verdadeiro Cristo, a falar do anticristo. Mas eu tenho a leve impressão de que o tema do anticristo, talvez para muita gente, cause mais sensação do que o próprio pessoa de Jesus Cristo. Às vezes eu fico imaginando se existir numa prateleira de uma livraria um livro sobre Jesus Cristo e outro livro sobre o anticristo, talvez eu sou tentado a pensar que o livro sobre o anticristo vai ser vendido primeiro. Se for lançado um filme sobre Jesus que seja fiel aos evangelhos, ao relato da Bíblia, e for lançado ao mesmo tempo outro filme, mas descaracterizando Jesus, apresentando uma paródia de Jesus, uma caricatura de Jesus, esse outro filme talvez tenha mais audiência do que aquele que é fiel, procura ser fiel ao relato da Bíblia. Então, nós vemos aí que o anticristo, o tema, o assunto, causa algum fascínio para muitas pessoas. Bandas de rock, alguns filmes falam sobre esse assunto e exploram esse assunto, obviamente, se desviando daquilo que a Bíblia tem a apresentar sobre isso, mas hoje nós vamos nos concentrar numa das passagens da Bíblia que fala sobre o anticristo. Se eu fosse falar tudo sobre o anticristo que está na Bíblia, nós precisaríamos de uma vigília.
Eu acho que não é o momento para isso, mas a gente vai escolher uma das passagens da Bíblia que falou do anticristo e nós vamos expor essa passagem agora. A palavra anticristo, ela aparece só em 2 livros da Bíblia. Ela aparece na primeira carta de João e na segunda carta de João. Mas não é só nesses 2 livros da Bíblia que o tema do anticristo ele é apresentado. Nós temos outras passagens da Bíblia que falam sobre o anticristo. Por exemplo, o livro de Daniel, principalmente o capítulo 7 e 8, fala bastante sobre o anticristo, apesar de nessa passagem ele é chamado de o chifre pequeno, ou algumas versões a ponta pequena. O Apocalipse também fala bastante sobre o anticristo, se refere ao anticristo com alguns nomes. A gente vê no capítulo 9 de Apocalipse, o anticristo é apresentado como o anjo do abismo, ou Abaddon, ou Apolion. No capítulo 13, ele é apresentado como a besta que surge do mar. E no capítulo 17, como a besta que está assentada sobre muitas águas. E além dessas passagens, Jesus Cristo mesmo se referiu ao anticristo. Em Mateus 24 e Marcos, capítulo 13, Jesus fala de aparição de falsos cristos. Em grego, a palavra é pseudo-cristos, ou seja, falsos cristos, ou seja, um Cristo falsificado, um pseudo-cristo. E além dessas menções, que é a que nós escolhemos para a reflexão de hoje, está a de Paulo. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele apresenta o tema do anticristo. E lá ele usa também um termo especial para se referir a essa figura que ocorrerá profética, que aparecerá aí no futuro próximo, tentando enganar as pessoas desse mundo. Então eu quero que, se você tem a sua Bíblia, por favor, se você não tem, procure. Quero que você pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra agora a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, nós vamos acompanhar com a leitura. Você vai ouvir eu lendo, e vai acompanhar com seus olhos aí a leitura. Se você tiver uma versão diferente, não se incomode, isso pode enriquecer o seu aprendizado. As versões da Bíblia, elas se complementam. Então, abra, por favor, a Bíblia em 2 aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E nós vamos ler agora esta passagem, mas antes de ler, nós vamos fazer uma oração pedindo aí que o Espírito Santo esteja na nossa vida, para que ele nos ajude a compreender essa passagem, para que possamos conhecer, desmascarar a obra do anticristo e nos preparar aí para esses eventos que antecederão a vinda de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, nós pedimos agora a bênção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos onde a nossa rotina é alterada, tempos onde pessoas estão sofrendo e morrendo, tempos onde muitos estão perdendo o emprego, tempos onde pessoas estão passando dificuldades financeiras, alguns estão acentuando, agravando conflitos familiares. E por isso pedimos, Pai querido, a tua intervenção na nossa vida. Nós queremos compreender, à luz da palavra de Deus, os tempos que estão vivendo. Queremos ver diante dos nossos olhos, desmascarados, os últimos enganos que o maligno tem preparado para este mundo. E queremos, Senhor, conhecer a verdade, porque a verdade liberta. A verdade é ninguém menos do que Jesus Cristo. E queremos conhecer Jesus Cristo, queremos aguardar a vinda de Jesus Cristo e queremos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em glória e majestade nas nuvens do céu. É em nome dele que nós oramos. Amém. Então, irmãos, você tem sua Bíblia aí, nós vamos começar a ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 1 até o verso 12. Está escrito o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele,
Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela talvez seja a mais clara das Escrituras Sagradas sobre a maneira como acontecerá a vinda do anticristo. Como eu disse, há outras passagens da Bíblia que falam sobre o tema, mas essa, em especial, ela descreve alguns elementos sobre como o anticristo aparecerá e qual será a atuação dele. Com essa passagem, nós podemos responder pelo menos 6 perguntas sobre o anticristo. A primeira pergunta é: por que nós precisamos saber sobre o anticristo? A segunda é: quando o anticristo virá? A terceira: quem será o anticristo? A quarta: como virá o anticristo? A quinta: o que o anticristo fará quando vier? E a sexta é: o que acontecerá com o anticristo, ou qual será o fim do anticristo? Então, nessa passagem, nós podemos responder a essas 6 perguntas. Antes de responder a essas perguntas, quero esclarecer para vocês, para a gente se situar na história, como esse texto, por que Paulo escreveu essa mensagem especificamente para os Tessalonicenses. A gente sabe pelo de Atos que a cidade de Tessalônica, ela é uma cidade da Macedônia. A Macedônia tem 2 regiões, é uma região que existe até hoje com esse nome: Macedônia do Norte, que hoje é um país independente, e a Macedônia do Sul, que é uma região da Grécia. E a principal cidade da Macedônia do Sul é Tessalônica. E Paulo foi evangelizar essa região a pedido do próprio Jesus Cristo, que apareceu para ele em sonhos. Ele viu um cidadão macedônio pedindo para que ele fosse até a Macedônia evangelizar aquela região. E Paulo passou por várias cidades da Macedônia, entre elas Filipos, Tessalônica, Bereia. E em Tessalônica, Paulo ficou 3 semanas ali, um tempo curto. E durante 3 semanas ele tentou evangelizar, algumas pessoas se converteram, várias pessoas se converteram ao evangelho. E durante aquele período, no final daquele período de 3 semanas, Paulo teve que sair da cidade, porque teve um tumulto na cidade, começou a ter perseguição religiosa, e Paulo e Silas, que estavam com ele, tiveram que sair da cidade às pressas, dali foram para Bereia, e depois foram para o sul, para a Grécia, e ficou depois na cidade de Timóteo, confirmando a fé dos irmãos, terminando o trabalho de evangelização. E aí, quando Timóteo se encontrou com Paulo, Paulo percebeu pelo relato de Timóteo que havia algumas necessidades que os irmãos de Tessalônica estavam passando, algumas dúvidas que eles estavam tendo, especialmente a respeito da vinda de Jesus, os acontecimentos relacionados à vinda de Jesus. E para esclarecer essas dúvidas, Paulo escreve 1ª e depois 2ª Tessalonicenses.
E das cartas de Paulo, essas são as que mais falam da vinda de Jesus. Elas são quase inteiramente dedicadas ao tema da vinda de Jesus. Paulo fala, tirando acho que em Gálatas, acho que todas as cartas de Paulo falam sobre a vinda de Jesus. Mas Tessalonicenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses, especialmente, falam muito da vinda de Jesus. E por isso alguns chamam essas cartas de o Apocalipse do apóstolo Paulo, o Apocalipse paulino. E em 2ª Tessalonicenses nós vemos esse tema do anticristo acontecendo. E aí a gente responde a primeira pergunta. Por que nós precisamos conhecer a respeito do anticristo? Os irmãos de Tessalônica, eles estavam tendo muitas dúvidas a respeito do tema da vinda de Jesus, e isso levou a algumas atitudes, especialmente falando e às vezes até um pouco irresponsáveis de alguns irmãos a respeito do seu preparo para a vinda de Jesus. Que atitudes foram essas? Os irmãos, eles ficaram muito entusiasmados com a mensagem da vinda de Jesus, especialmente depois que eles receberam a primeira carta de Paulo. E entusiasmados com essa mensagem, muitos chegaram a ter algumas atitudes irresponsáveis. Alguns chegaram ao ponto de parar de trabalhar. Eles pararam de trabalhar, por quê? Porque acharam que Jesus estava tão perto de vir, acharam que nada mais nesse mundo fazia sentido. Foi isso que alguns irmãos de Tessalônica, e aquilo gerou um problema na igreja. Por quê? Alguns pararam de trabalhar, começaram a passar dificuldade financeira, estavam precisando de alimento, e os outros irmãos tiveram que ajudar aqueles irmãos, os outros irmãos também tinham suas dificuldades, porque a Macedônia naquela época era uma região pobre. Então, todos esses problemas aconteceram naquela igreja e isso começou eles pararam de trabalhar, por quê? Porque acharam que Jesus estava tão perto de vir, acharam que nada mais nesse mundo fazia sentido. Um detalhe, foi isso que aquilo gerou um problema na igreja. Por quê? Pararam de trabalhar, começaram a passar dificuldade financeira, estavam precisando de alimento, e os outros irmãos tiveram que ajudar aqueles irmãos, os outros irmãos também tinham dificuldades. Estou tentando achar aqui, era Vande Clésia que estava com o som ligado. Isso, pode muito obrigado. Acho que agora vai ser melhor. Então, irmãos, como nós estamos falando, e isso gerou algum problema, porque as pessoas estavam tão entusiasmadas com a vinda de Jesus que alguns pararam de trabalhar. E parece que talvez até alguém enviou alguma carta, alguma mensagem para aqueles irmãos, uma mensagem falsamente atribuída ao apóstolo Paulo, marcando uma data para a vinda de Jesus. Isso agravou ainda mais o problema. E aí Paulo escreve, irmãos, aqui no verso 1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane. Então, ou seja, um dos motivos que nós sabemos da vinda do anticristo é que nós não devemos nos precipitar ou não devemos nos preparar de uma forma irresponsável para a vinda de Jesus. Não devemos, talvez, ter uma atitude fanática, precipitada. Por quê? Porque antes de Jesus voltar, virá o anticristo. E nós precisamos acompanhar os sinais da vinda de Jesus Cristo para que, no momento certo, nós saibamos quais as atitudes que nós devemos tomar em cada momento. Então, por isso que é importante, essencial que você e eu conheçamos as profecias da Bíblia. E uma delas é a que se refere ao anticristo, que está nessa passagem aqui de 2 aos Tessalonicenses. Outra pergunta que nós queremos responder a respeito disso é quando virá o anticristo. Aqui no verso 3 diz o seguinte: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, que é a maneira como Paulo aqui chama o anticristo, o filho da perdição. Então, o anticristo, ele virá após estar implantado no mundo, surgir a apostasia. O que é apostasia? Se você olhar no dicionário, apostasia é uma palavra que vem da língua grega, e essa palavra quer dizer afastar-se da fé, abandonar a fé. E eu faço uma pergunta para você. Será que hoje você tem visto que pessoas estão abandonando a fé? É verdade que hoje há muita religiosidade, mas há pouca espiritualidade verdadeira. Hoje a gente tem visto o surgimento aí de pessoas que se dizem evangélicas não praticantes. Alguns se dizem cristãos sem igreja, ou desigrejados. Pessoas que se dizem cristãs, que assumem o nome de cristãs, mas não vivem o cristianismo. Não respeitam na sua vida os princípios do cristianismo. Não são filiados, às vezes, a nenhuma igreja, ou mesmo que sejam filiados a uma igreja, mas não vivem na prática a fé cristã. E alguns até, como em alguns países mais ricos do mundo, especialmente na Europa, alguns até mesmo nem mais frequentam a igreja, e às vezes até os jovens, as crianças, nem fazem ideia de quem é Jesus Cristo. Na Europa é muito comum a gente saber de igrejas, templos, que se transformaram em bares, restaurantes, casas de show, lojas, bibliotecas, livrarias. Por quê? Porque as pessoas estão deixando a religião. E mesmo nos lugares onde a religiosidade é mais forte, as pessoas estão deixando a religião verdadeira, deixando de viver os princípios da sã doutrina, os princípios da religião verdadeira. Então, nós temos aí que, já percebendo que hoje, no momento que nós estamos vivendo num cenário de secularismo, de apostasia, de muita gente que está apostatando, deixando a fé. E muitos, às vezes, até que já caminharam conosco, como cristãos fiéis, estão deixando aí a verdade de Deus. E esse é o momento da vinda do anticristo, o momento que as pessoas deixam a fé verdadeira conforme ensinada na Bíblia. E a partir desse cenário que a gente percebe quando será a vinda do anticristo, nós podemos responder a outra pergunta. Quem será o anticristo? Quem é essa pessoa? E aqui a gente vê as palavras que Paulo usa para descrever o anticristo, nos dão alguma luz de quem é essa pessoa, o anticristo. Ele chama o anticristo, primeiramente, de o homem da iniquidade. A palavra iniquidade, é uma palavra que vem da língua latina, e quer dizer aquele que não tem equidade, aquele que não tem justiça, que não pratica justiça, aquele que é injusto, aquele que é mau. Agora, o Novo Testamento ele não foi escrito em português ou em outra língua, ele foi escrito na língua grega. E quando Paulo escreveu em grego, ele usou uma palavra que tem um sentido um pouquinho diferente, que é a palavra anomia. Ele chama o anticristo de o homem da anomia. Essa é uma palavra que também tem na língua portuguesa, é pouco usada, mas tem na nossa língua também, e ela vem da língua grega e significa aquele que é sem lei, ou sem lei, fora da lei, ou que tem ausência de lei. Ou seja, quando Paulo chama o anticristo de o homem da iniquidade, ou o homem da anomia, ele está dizendo, o anticristo é o homem sem lei, o homem que nega a lei, o homem que tenta abolir a lei, que tenta transgredir a lei, que quebra e despreza a lei. Que lei? A lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A gente conhece que a lei de Deus são os 10 mandamentos. A única parte da Bíblia que foi escrita, não inspirada por Deus, mas foi escrita pelo próprio Deus. Os 10 mandamentos, eles foram falados, ditados por Deus do alto do Monte Sinai, e além disso, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Então, se tem uma parte da Bíblia que é diferente das outras, são os 10 mandamentos. Estão lá em Êxodo 20. Eu creio que você recorde os 10 mandamentos, que você se lembre deles.
A gente tem o primeiro mandamento, que pede para não ter outro Deus, além do Deus verdadeiro. O segundo mandamento fala da forma do culto, que nós não devemos adorar a Deus usando imagens, seja imagens de Deus mesmo, seja imagens de Jesus, seja imagem de pessoas boas, santas que já morreram, seja imagens de animais, de outras criaturas. As imagens, as esculturas, não devem ser usadas como forma de culto, de veneração. O terceiro mandamento fala que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento diz para nós lembrarmos do dia de sábado, o sétimo dia da semana, para santificar, guardá-lo, reservá-lo como um dia de culto, de adoração, evitando o trabalho, abstendo-nos completamente do trabalho desse dia, porque nós temos os outros 6 dias da semana para executar o nosso trabalho. E o sétimo dia, o sábado, tem que ser o dia de culto reservado a Deus, reservado à adoração a Deus. Nós temos o quinto mandamento, que fala para honrar o pai e a mãe. O sexto mandamento, que fala para não cometer assassinato, não matar. O sétimo mandamento é para preservar a pureza sexual do casamento, ou seja, o sexo não é para antes do casamento, não é para fora do casamento, ele é apenas para dentro do casamento, da maneira como Deus estabeleceu, entre duas pessoas que são casadas. Nós temos o oitavo mandamento, que é para não furtar, não tirar nada de ninguém. O nono mandamento é para dizer somente a verdade. E o 10º mandamento é para não cobiçar nada que não nos pertence. Agora, o anticristo, como homem da iniquidade, ele é contra tudo isso. Ele é contra os mandamentos de Deus. Ele tenta levar as pessoas a transgredirem os mandamentos de Deus, desobedecerem a Deus e tenta cancelar, anular, abolir os mandamentos de Deus. E em outra passagem aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 8, tem outra palavrinha bem parecida que é usada para o anticristo. Aqui na nossa Bíblia traz iníquo, mas em grego é anomos, né? Anomia, anomos. Anomos é aquele que é fora da lei, o sem lei, aquele que busca cancelar, anular, abolir a lei de Deus. Paulo também fala aqui no 2 Tessalonicenses 2, verso 3, que o anticristo recebe outro nome, o filho da perdição. A palavra para perdição, a palavra grega para perdição é apoleia. E ela lembra a palavra apolion, que lá em Apocalipse capítulo 9 é usada para descrever o anticristo. Um dos nomes do anticristo é Apolion. E quando Paulo chama o anticristo de filho da perdição, ele está indicando duas coisas aqui. A primeira, o objetivo do anticristo, que é levar pessoas à perdição, a perderem a salvação, perderem a vida eterna. E também o destino do anticristo. O anticristo é um ser, ele próprio, um ser irremediavelmente perdido. Ele já está condenado à perdição, à destruição eterna. Outro ponto que a gente vê aqui sobre o anticristo está no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, outra característica do anticristo é o anticristo se opõe a Deus, ele é contra Deus. A palavra anticristo, ela significa aquele que tenta estar no lugar de Deus. Mas além de querer estar no lugar de Deus, ele é contra Deus e especialmente contra o culto a Deus, a maneira como Deus é adorado. Agora, vamos unir essa informação com a que nós acabamos de receber, de que o anticristo é o homem da anomia, o homem sem lei, aquele que é contra a lei. Então, se ele é contra a lei e ele é contra também o culto a Deus, a gente, unindo essas duas informações, nós percebemos que ele é especialmente contrário aos mandamentos da lei de Deus que regulam a maneira como Deus é adorado, a maneira como Deus é cultuado. E dentre os 10 mandamentos, nós encontramos 2 mandamentos especiais que descrevem um pouco sobre a adoração a Deus. Um deles é o segundo mandamento. O segundo mandamento, ele trata da forma da adoração a Deus. Ele fala que Deus não deve ser adorado por meio da veneração de imagens, de esculturas, de ícones. Então, nós vemos que o anticristo ele se opõe a esse mandamento porque ele
não faz questão que Deus seja adorado na forma que ele quer ser adorado. Então, ele vai tentar introduzir o culto por meio de imagens, de estátuas, de ícones. Então, nós vemos esse aspecto do anticristo quebrando um dos mandamentos da lei de Deus, assim como quebra os demais mandamentos da lei. E outro mandamento especial que fala do culto de adoração a Deus é o quarto mandamento, que fala da ocasião da adoração a Deus. O quarto mandamento da lei de Deus diz que nós devemos nos lembrar de reservar o sétimo dia da semana, o sábado, como um dia especial de culto e de adoração a Deus. E diante disso, nós percebemos que o anticristo ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar levar as pessoas a não guardarem o sétimo, o quarto mandamento da lei de Deus, não guardarem o sétimo dia da semana, que é o dia que Deus especificou para ser o dia de culto e adoração, e ele vai tentar impor outro dia, outra ocasião de culto a Deus, ou levar que as pessoas transgridam esse mandamento da lei de Deus. Então, nós temos aí diante de nós, pelo menos dois mandamentos a quem o anticristo revelará especial aversão, que são os mandamentos que regulam a forma e a ocasião da adoração a Deus. Além de se opor ao culto a Deus, o anticristo, aqui no versículo 4, diz que ele chega ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E quando a gente vê sobre o santuário, a gente lembra daquele santuário que Deus pediu para que Moisés, o profeta, ordenasse ao povo de Israel que fizesse aquele santuário ali no pé do Monte Sinai. Deus pediu que o povo de Israel fizesse um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Aquele santuário, primeiro foi edificado na forma de uma tenda, e ele existiu até os dias de Davi, até que Salomão, seu filho, construiu um templo definitivo para ser o santuário a Deus. Esse templo foi construído terminado no ano 966 a.C., e ele existiu até o ano 586 a.C., quando ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E depois de um tempo, do período de cativeiro babilônico, o povo de Israel, o povo de Judá pôde voltar para a cidade de Jerusalém. Eles reconstruíram novamente o templo a Deus. E aquele templo que foi reconstruído ali por ocasião de Zorobabel e depois Esdras, esse templo ele existiu até os dias de Cristo. Jesus esteve várias vezes nesse templo, os apóstolos também estiveram nesse templo, vários acontecimentos do Novo Testamento, dos evangelhos, do livro de Atos, aconteceram no templo, no segundo templo, foi construído em Jerusalém, e até que esse templo, cumprindo uma profecia de Jesus, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído. Agora, esse santuário, o que acontecia nele? O santuário ele servia para que ali acontecesse um ritual que simbolizava o perdão dos pecados. A gente sabe que pela lei de Deus, todo o pecado, toda transgressão da lei de Deus requer pena de morte. Essa é a penalidade de toda transgressão da lei de Deus. E no santuário o que acontecia? As pessoas, o pecador culpado, ele levava uma oferta a Deus, um animal, para ser morto no lugar do pecador. Em vez do pecador ser morto, sofrer a pena de morte, um animal inocente morria no lugar do pecador culpado, simbolizando Jesus Cristo que morreria pelos nossos pecados, pelos pecados de todas as pessoas que se arrependeram ao longo da história. Agora, todo esse cerimonial, ele deixou de ter sentido quando Jesus Cristo, de fato, veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário. E agora que nós estamos na nova dispensação, no Novo Testamento, o santuário de Deus, ele não é mais um local físico nesse mundo. Não é mais um prédio, um edifício nesse mundo. O santuário de Deus no Novo Testamento, ele tem pelo menos 4 significados. O primeiro significado do santuário de Deus, quando o Novo Testamento fala do santuário de Deus, o santuário de Deus, ou o templo de Deus, simboliza a própria pessoa de Jesus Cristo, que veio habitar entre nós, que veio ser Deus conosco.
Jesus se referiu ao seu próprio corpo, à sua própria vida, como templo de Deus. Então, a gente vê o primeiro significado do que é o santuário. O segundo significado do que é o santuário hoje é o corpo do cristão. O nosso corpo, nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós que recebemos o Espírito Santo na nossa vida, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, no nosso corpo. Por isso que nós não podemos destruir, danificar o nosso corpo, nem torná-lo impuro, profaná-lo. E a terceiro aspecto que o santuário de Deus é representado no Novo Testamento é que é a igreja de Deus. Não a igreja, o prédio, não é o templo, a casa de oração, mas o povo, a comunidade dos cristãos. Isso que é a igreja. Nós agora, por exemplo, não estamos, às vezes, indo ao templo, não estamos dentro de uma igreja física, mas nós somos a igreja de Deus. A comunidade dos cristãos, a igreja de Deus, e Cristo habita, Deus habita no meio do seu povo. Onde o seu povo está reunido, Deus está habitando, e a congregação dos cristãos, os cristãos reunidos em igreja, eles são o santuário de Deus, o templo de Deus, a habitação de Deus. E, finalmente, o santuário de Deus também representa o santuário celestial, que esse sim é um espaço físico, mas no céu, onde Jesus Cristo está agora aplicando os méritos da sua vida perfeita, da sua justiça, do seu sacrifício, a cada pessoa que se arrepende dos seus pecados. Então, quando você e eu pecamos, e nos arrependemos a Deus, confessamos os nossos pecados, nós podemos orar a Jesus, porque agora Jesus está no santuário celestial, aplicando o seu perdão, a sua absolvição a cada um de nós. Agora, o anticristo, ele tenta entrar no santuário de Deus, segundo Tessalonicenses 2:4, e tenta se apresentar como o próprio Deus. E a gente vê que nesses 4 aspectos, o anticristo, ele tentará aí profanar o santuário de Deus e se apresentar como se fosse Deus. Primeiro, porque o anticristo virá como se fosse o próprio Jesus Cristo. Ele aparecerá como se Jesus estivesse voltando a esta terra. Então, ele se apresentará no santuário de Deus, o santuário de Deus representado pelo corpo de Cristo, e aí Cristo, o falso Cristo, o anticristo, aparecerá como se fosse Jesus. Segundo, porque ele quer enganar as pessoas e quer habitar no coração das pessoas e fazer com que as pessoas recebam na sua vida não a manifestação do verdadeiro Espírito de Deus, que habita no coração do verdadeiro crente, mas quer que as pessoas recebam a manifestação do Espírito do anticristo. E assim como o crente, o cristão verdadeiro, quando recebe o Espírito Santo, ele pode ter a manifestação do fruto do Espírito, a manifestação dos dons espirituais. Uma pessoa que é enganada pelo anticristo e que receberá o Espírito do anticristo, ela receberá, em vez do fruto do Espírito, as obras da carne, e em vez dos dons espirituais, falsos dons, falsas manifestações, um falso êxtase, que será aí, de uma forma sobrenatural, estará nas pessoas que forem enganadas pelo anticristo. Também, o anticristo ele tentará dominar a igreja de Deus. A igreja de Deus é o santuário de Deus nessa terra. O anticristo tentará tomar a liderança da igreja de Deus, do povo de Deus neste mundo. Então, a gente vê o anticristo aí tentando reunir os cristãos aí num corpo ao redor de si, tentando conduzir os cristãos, mas não para se aproximar de Deus, mas para se afastarem da doutrina verdadeira a respeito de Deus. E, finalmente, o anticristo ele tenta mudar a doutrina aí do santuário celestial. Já que Jesus está hoje no santuário do céu, o anticristo ele tenta criar uma falsa doutrina, um falso dogma, apontando aí uma outra forma, um substituto para o santuário celestial, uma falsa doutrina de que, em vez de você confiar naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, você vai confiar nas obras que homens deste mundo fazem. Em vez do sacrifício de Cristo, sacrifícios e obras humanas
o anticristo quer que as pessoas acreditem como sendo a maneira pela qual elas serão salvas. Então, a gente vê como o anticristo vai estar aí vindo e o que ele vai estar fazendo. Agora, além disso, nós vemos uma pergunta. Como é que será essa vinda do anticristo? Como será a aparição do anticristo? Essa é uma parte interessante dessa passagem. Aqui a gente lê sobre a vinda do anticristo, no versículo 5 em diante, diz o seguinte: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja manifestado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, verso 8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nessa passagem aqui, a partir do versículo 5, nós vemos alguns detalhes sobre a vinda do anticristo e sobre como ele virá. Primeiro, a gente vê que algo está impedindo a vinda dele. E ele virá quando for afastado aquilo que o detém. Ora, o que será que impede? O que impediria a vinda do anticristo? O que impede o anticristo é o próprio Deus. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e que todas as pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo e todas as pessoas possam ter a oportunidade de tomar uma decisão a respeito de Jesus Cristo, seja para a salvação ou seja para a perdição, rejeitando a salvação. Essa é a vontade de Deus, a Bíblia explica. Agora, enquanto cada pessoa do mundo, enquanto o evangelho não for pregado a todo mundo e cada pessoa do mundo não tiver essa oportunidade, o anticristo não virá. Por quê? Porque antes do anticristo vir, as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer Cristo, o verdadeiro Cristo. Então, o que impede, o que detém a vinda do anticristo é Deus que está esperando que o evangelho seja anunciado a todo mundo. E eu e você somos parte disso, quando nós compartilhamos aquilo que nós acreditamos sobre Deus e sobre Jesus Cristo para as outras pessoas, quando nós entregamos um livro missionário, um folheto, quando oramos pelas pessoas da nossa família, do nosso trabalho, da nossa escola, e nós oramos pela conversão delas, testemunhamos, inspiramos elas a tomarem uma decisão por Jesus. Então, essa é o nosso trabalho que nós fazemos para ajudar as pessoas a conhecerem Jesus. Agora, quando o evangelho for pregado a todo mundo, o anticristo virá. E como ele virá? Algumas palavras aqui que revelam como será a maneira da vinda de Jesus, do anticristo, aliás. Ele diz que o anticristo, versículo 6, agora você já sabe o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Quando Paulo usa a palavra tempo, ele usa a palavra grega kairos. A palavra kairos é a mesma palavra que as versões gregas de Daniel usam para o tempo, os tempos, ou tempos e metade de um tempo, que é um período de tempo que representa 1260 anos, em que o chifre pequeno, que é uma das manifestações do anticristo, virá e tentará cancelar, anular as leis de Deus e perseguiria os santos do Altíssimo. E a gente sabe que esse período de tempo de 1260 anos, que foram profetizados por Daniel e depois por Apocalipse também, no livro de Apocalipse, nós entendemos que esse período de tempo já se cumpriu. Esse período de tempo ele começou no ano 538, quando o poder religioso, mas não o poder religioso da religião verdadeira, o poder religioso misturado ali com paganismo, com falsas doutrinas, ele passa a ter mais autoridade que os poderes políticos do mundo, e
até o ano 1798, e durante esse período de 1260 anos, houve perseguição religiosa e houve leis religiosas nos países, nos principais países do mundo, os países que dominaram o mundo, para que as pessoas não obedecessem aos mandamentos de Deus. Então, as pessoas que queriam ser fiéis a Deus eram perseguidas e tinham muitos problemas, mas Deus cuidava delas também. Mas nesse período que já passou, nós vimos aí que teve esse tempo em que uma das manifestações do anticristo aconteceu. Mas a outra manifestação do anticristo, que é o anticristo no final dos tempos, quando o próprio Satanás aparecerá imitando a vinda de Cristo. E é dessa parte que eu quero me concentrar mais. Por quê? Aqui a Bíblia ela usa algumas palavras, quando Paulo escreveu em grego, algumas palavras que são as mesmas palavras que ele usava para descrever a vinda de Jesus Cristo, ele usa para descrever a vinda do anticristo. Ele fala, por exemplo, será revelado. A palavra grega para revelado é apocalipse. Apocalipse é o que a Bíblia apresenta, a descrição que a Bíblia nos dá a respeito da vinda de Jesus Cristo. Mas Paulo fala que, assim como Cristo tem o seu apocalipse, o anticristo também terá o seu apocalipse. Ou seja, aquela descrição da vinda de Jesus Cristo que nós encontramos no Apocalipse, em outras profecias da Bíblia, o anticristo ele tenta imitar a maneira, a descrição da vinda de Cristo, fazendo uma vinda semelhante para que as pessoas sejam enganadas. E a segunda palavra que aparece, que Paulo usa, é a palavra parúcia. Essa é uma palavra grega que significa a vinda do rei, ou a vinda de Cristo. Uma palavra que o Novo Testamento usa para a volta de Jesus, a vinda de Jesus, o segundo advento de Cristo. E Paulo usa também aqui, quando fala o aparecimento, manifestação, ou vinda do anticristo, do iníquo, ele usa a palavra parúcia, que no versículo 8, ou versículo 9, aliás, o aparecimento do iníquo, ou a vinda do iníquo, a parúcia do anomos, ou seja, daquele que é contra a lei. Então, ele usa a mesma palavra para a vinda de Cristo e a mesma palavra ele usa para a vinda do anticristo. E a gente vê claramente aqui que a vinda do anticristo tentará imitar os elementos da volta de Jesus. Eu tenho aqui comigo o livro O Grande Conflito, e nesse livro, na página 624, nós lemos algo muito interessante. E aqui está escrito: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento de Cristo como a realização de suas esperanças. Essa é a página 624. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto esse ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoa seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoa. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a ele enviados com a luz e a verdade. É esse o poderoso engano, quase invencível. Então, o que nós lemos aqui é uma descrição de como o anticristo virá e imitará a vinda de Cristo.
E assim como Cristo veio a primeira vez e fez milagres, curas e ensinou as pessoas, o anticristo também virá tentando imitar isso. E aqui nós lemos no versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Ou seja, o iníquo age segundo a ação de Satanás. Então, aí já vemos a próxima pergunta: o que o anticristo fará? E aí nós lemos: ele agirá segundo a ação de Satanás, assim como Cristo agiu segundo a ação de Deus, mas ele também fará isso com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Então, nós vemos que o anticristo fará milagres. E no mesmo momento da história, talvez um pouquinho antes, em que o Espírito Santo for derramado em profusão sobre o povo de Deus por meio da chuva serôdia, e Deus estiver operando sinais, milagres, feitos extraordinários por meio do seu povo, o anticristo surgirá, mas ele também estará operando sinais e feitos extraordinários. Por isso que você e eu, nós não podemos basear a nossa fé em milagres. Assim como Deus faz os seus milagres, o diabo também fará os seus milagres. E já tem feito isso no mundo. E nós não podemos basear a nossa fé, porque quando um milagre é operado por Deus, ele confirma a nossa fé. Mas quando um milagre é operado pelo diabo, assim como serão os milagres operados pelo anticristo, ele nos afastará dos ensinamentos de Deus. Por isso é importante nós conhecermos a Jesus Cristo e sabermos o que ele nos ensina, para que nós não sejamos enganados. A diferença entre Cristo e anticristo estará nos seus ensinamentos. Porque o anticristo imitará em tudo que puder a vinda de Cristo. Mas a diferença estará na maneira como se acontecerão esses ensinamentos. Eu fico imaginando que sinais são esses. Será que o anticristo curará pessoas de doenças incuráveis? Possivelmente. Será que ele ressuscitará mortos? Talvez ele fará essa ilusão para que as pessoas pensem que ele está ressuscitando mortos. E ele enganará muitas pessoas, mas ele não enganará um tipo de pessoa. E eu quero que você se prepare para não ser enganado nessa ocasião. Aqui diz que o anticristo atuará, no versículo 10, com todo engano de injustiça, ou seja, se afastando da justiça de Deus, dos ensinamentos da justiça de Deus, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, aqueles que acolhem hoje o amor da verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade está na Bíblia. Aqueles que acolhem o amor da verdade, esses preservam a sua salvação. Esses acolherão a sua salvação e não serão enganados pelo anticristo. Agora, se você não busca conhecer a Jesus Cristo por meio da Bíblia, se você não lê a sua Bíblia todos os dias, se você não conversa com Jesus em oração, se você não busca conhecer a Jesus contemplando quem ele é, as suas obras, os seus feitos, se você não passa o dia confiando em Jesus, compartilhando a sua vida com Jesus, confessando os seus pecados a Jesus, recebendo o perdão dele, se você não fala de Jesus para as outras pessoas, se você não compartilha a mensagem de Jesus, seja por falando, seja compartilhando aí um livro ou algo que outras pessoas falaram sobre Jesus, se você não tem essa presença de Jesus na sua vida, se você não ama a verdade que é Jesus, cuidado. Você está em perigo espiritual de ser enganado pelo anticristo. Está em sério perigo. E aí a gente tenta responder agora a última pergunta. O que acontecerá ao anticristo? Qual será o fim do anticristo? E aqui no versículo 12, voltando um pouquinho, o versículo 8 diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando diz que Cristo matará o anticristo, o Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca, a gente fica um pouco em dúvida, mas o que será o sopro da boca de Deus? O Evangelho de João, lá no finalzinho,
quando fala que Jesus, depois que Jesus ressuscitou, Jesus se encontrou com os seus 11 apóstolos, os 11 discípulos, e Jesus fez algo que simbolizou a outorga, a dotação do Espírito Santo. Jesus soprou sobre os seus discípulos, seus apóstolos, e disse: recebam agora o Espírito Santo. O sopro de Jesus é o Espírito Santo. O sopro de Jesus são as palavras inspiradas por Deus que estão na Bíblia, e é o Espírito Santo que vem até nós e habita o nosso coração, transforma a nossa vida e nos faz viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Se você recebe o Espírito Santo na sua vida, se você recebe o sopro de Jesus na sua vida, o sopro de Jesus, que é o Espírito Santo, destruirá todo e qualquer engano do anticristo. Se você não quer se perder, se você não quer ser enganado durante os eventos finais, busque diariamente o batismo do Espírito Santo. Leia a Bíblia. Busque compreender na Bíblia a obra do verdadeiro Espírito de Deus, porque o anticristo virá com a atuação de um falso espírito, que levará as pessoas também com feitos sobrenaturais, mas para se afastar da vontade de Deus e da verdade a respeito de Deus. Mas aqui na Bíblia, por meio da verdade que está na Bíblia, nós podemos alimentar nosso espírito e nos preparar para recebermos o batismo do Espírito Santo. Esse batismo deve ser pedido todos os dias. Todos os dias eu e você precisamos pedir esse batismo. Porque é ele que nos previne e que destrói na nossa vida os enganos do Satanás, os enganos do anticristo. E, finalmente, nós vemos aqui que, por ocasião da vinda de Jesus Cristo, o anticristo, essa personificação de Jesus Cristo, será eliminada. E os salvos serão resgatados do seu poder, da sua opressão, da sua perseguição, das tentativas que o anticristo fará, segundo outras passagens da Bíblia, de tirar a vida daqueles que permanecem fiéis a Jesus Cristo, ao Deus verdadeiro. Então, diante dessa situação, sabendo de tudo isso sobre o anticristo, só resta para nós algumas decisões. Você e eu precisamos urgentemente procurar conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Eu não sei como é que está a sua vida devocional. Talvez os problemas da sua vida, talvez as dificuldades financeiras, talvez alguns problemas de saúde, as preocupações desse mundo, talvez tenham tentado sufocar a sua vida devocional. Você precisa tirar tempo como prioridade na sua vida para se ajoelhar diante de Deus e conversar com Jesus, procurando conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Você deve conhecer mais a sua Bíblia. Você deve conhecer bem muitas passagens da sua Bíblia. Você precisa gastar tempo se familiarizando com as promessas de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus. Você precisa conhecer o verdadeiro Jesus, que está revelado nas páginas da Bíblia. Porque se você não conhecer o verdadeiro Jesus, o anticristo virá e você será enganado por ele. Outra coisa que eu quero que você se comprometa agora é se preparar para a vinda de Jesus Cristo. Se preparar, buscar o que a Bíblia apresenta como preparo para a vinda de Jesus Cristo. Buscar todos os dias, em oração, o batismo do Espírito Santo. Se você não tem se dedicado mais a Deus, esse é o momento de reconsiderar a sua vida, de abandonar os pecados que estão fazendo separação entre você e Deus. Buscar o poder de Deus na sua vida para que você não venha mais a praticar os pecados que você vinha praticando, para que sua vida seja aperfeiçoada, para que o Espírito de Jesus habite na sua vida e você se transforme em outra pessoa, para que o fruto do Espírito Santo aconteça na sua vida. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E além do fruto do Espírito Santo, para que o Espírito Santo manifeste na sua vida dons espirituais. Para cada cristão, o Espírito Santo dá algum tipo de dom diferente, para que você use esses dons para levar Jesus a outras pessoas.
E fazendo assim, você estará se preparando, se aprontando para a vinda de Jesus Cristo. E, finalmente, eu quero que você faça o compromisso de guardar os mandamentos de Deus. O anticristo terá um ódio, uma aversão especial à lei de Deus. Quando você se faz um compromisso de cumprir os mandamentos de Deus, não pelas suas próprias forças, porque isso é impossível, mas pelo poder de Deus na sua vida. Quando você se compromete a buscar o perdão pelos mandamentos que você transgrediu, e buscar de Deus a renovação da sua vida, o poder de Deus, para que você seja capaz de cumprir na sua vida a lei do amor, a lei da liberdade, a lei de Deus, os 10 mandamentos, aí sim você está se preparando para a vinda de Cristo e se prevenindo para não ser enganado pela vinda do anticristo. Eu quero orar por você agora, para que esse preparo aconteça na sua vida. E, pela graça de Deus, você não seja enganado pelo anticristo quando ele vier. Incline a sua fronte. Vamos orar agora a Deus. Pai querido, bondoso Senhor Deus, obrigado por essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Nós pedimos, Senhor Deus, que essas pessoas venham a se preparar para a volta de Jesus Cristo. Que as pessoas sejam advertidas contra a vinda do anticristo. Que as pessoas não sejam enganadas pelo anticristo. Que as pessoas conheçam hoje a Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Que elas aceitem em seu coração todos os ensinamentos de Jesus Cristo e os cumpram na sua vida. Que elas busquem o batismo do Espírito Santo. E que assim elas estejam prontas para quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu, elas possam ser levadas até Jesus e ser libertas da doença, do sofrimento, do desemprego, da depressão, da síndrome do pânico, de tantas outras enfermidades, de tantos outros sofrimentos, dos conflitos familiares, de tantas outras angústias que nós somos sujeitos nesse mundo. Que nós sejamos libertos no dia da vinda de Jesus Cristo. Ó Pai querido, dá-nos forças para suportar as angústias, os sofrimentos que ainda teremos que passar nesse mundo até o momento em que Cristo aparecer nas nuvens do céu. Mas nos prepara, dá-nos fé, para que possamos permanecer firmes até o fim, não sendo enganados, mas aguardando com paciência e perseverança a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu, com poder e glória e majestade. Em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor Fernando aí. Vamos abrir os microfones agora, irmãos, todos nós, para desejarmos um feliz sábado para todos. Feliz sábado para Sabrina, Otávio, Sheila. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz Feliz sábado. sábado, Michel, Leninha. Feliz sábado. Pastor Um Joel. abraço, pastor. Um abraço, doutora Sheila. Temos um- esposo. Vamos. Feliz sábado. Feliz Que Deus sábado, nos abençoe. E esposa. Raquel, bom sábado. Otávio Grande, um abraço, meu amigo. Raquel. Feliz sábado, pastor João.